Mais do que qualquer filme, as tretas envolvendo Não Se Preocupe Querida dominaram as manchetes do mundo do cinema em relação ao Festival de Veneza 2022. Porém, essas confusões começaram bem antes do evento na Itália. Vinda do sucesso de Fora de Série, a Olivia Wilde recebeu carta branca para rodar o suspense com o roteiro da Katie Silberman, a partir da história criada por ela mesma e pela dupla Carrie e Shane Van Dyke. Inicialmente, o trio de protagonistas seria formado por Florence Pugh, Chris Pine e o polêmico Shia LaBeouf. As complicações começaram quando Shia acabou sendo demitido da produção. A primeira versão foi de conflitos na agenda do ator. Mas depois veio a notícia de que o comportamento inadequado dele e a péssima relação com a Pugh motivaram a demissão. Recentemente, porém, o Shia partiu para o ataque e soltou um vídeo em que a Olivia Wilde teria mandado uma mensagem a ele pedindo uma oportunidade para resolver a situação, incluindo o conflito dele com a Pugh. No lugar do Shia LaBeouf entrou o Harry Styles e no meio das gravações ele se envolveu com a diretora, a Olivia Wilde. E aí, mais treta. O envolvimento dos dois criou polêmica nos bastidores, entre elas uma insatisfação da Pugh em relação ao tratamento dado ao Styles, segundo a imprensa norte-americana. Dizem as más línguas de Hollywood que a Florence Pugh chegou a dirigir certas cenas do filme, tamanha as rugas com a Olivia Wilde. Porém, nada disso ficou comprovado. Fora das telas, mais tretas. Isso porque a Olivia Wilde era casada com Jason Sudeikis, também conhecido como Ted Lasso. A fofoca, porém, passou para o nível baixaria quando a diretora recebeu os documentos do divórcio em plena apresentação na CinemaCon para exibidores de cinema e executivos de Hollywood. E em Veneza, a pressão que já estava lá no alto explodiu de vez. Para começar, o Chris Pine promoveu uma sessão de caras e bocas nas entrevistas e coletiva de divulgação do filme. O momento mais constrangedor foi a versão entediada, ao escutar o Harry Styles dizendo nada com nada para a imprensa. Já na sessão de Não Se Preocupe Querida, ao ser anunciado, o ex-One Direction teria cuspido em Pine, tudo sob os olhos da Olivia Wilde. Falando na diretora, ficou visível o descontentamento da Pugh com ela. A estrela de Não Se Preocupe Querida quis distância da Olivia Wilde ao longo de todo o festival e não divulga nada sobre o filme nas redes sociais. Para piorar, na hora dos aplausos, a atriz foi a primeira a se mandar da sessão, diminuindo a minutagem da celebração ao longo, fator sempre importante para a análise do sucesso ou não em um festival como Veneza. No meio de tanta intriga e de tanta fofoca, o filme mesmo ficou em segundo plano. O que cá entre nós foi até bom. Isso porque Não Se Preocupe Querida teve uma recepção bastante dividida da imprensa, de críticas regulares para ruins. Com 38 críticas presentes no Rotten Tomatoes, a aprovação do filme é de apenas 42%, a mais baixa entre os concorrentes ao Leão de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Veneza. Para o Oscar, a sensação é que as chances do filme morreram em Veneza. Talvez, no máximo, consiga algo em direção de fotografia e também figurinos, mas ainda assim é improvável. Pensar na Olivia Wilde em direção, Harry Styles em ator e o Chris Pine em coadjuvante é uma completa maluquice, enquanto a Florence Pugh pode até surgir se for uma questão de falta de opções, o que definitivamente não é o caso da corrida desse ano. Problemas internos ou externos de uma produção que atrapalham as chances dela rumo ao Oscar não é exclusividade de Não Se Preocupe Querida. Ao longo da história, especialmente nos últimos 40 anos, nós já vimos casos semelhantes. Eu resgato aqui nesse vídeo alguns deles.
Igual ao que aconteceu com Não Se Preocupe Querida, bastidores polêmicos roubaram a cena de importantes filmes dos anos 90, tirando as chances de Oscar. Inimigo Íntimo era um policial repleto de credenciais para o prêmio. Tinha o Alan J. Pakula de Todos os Homens do Presidente e A Escolha de Sofia na direção, e ele retomava a parceria com Harrison Ford após o elogiado Acima de Qualquer Suspeita. O eterno Han Solo, aliás, era o astro da época, emendando um grande filme atrás do outro. Os dois estavam acompanhados do galã em ascensão Brad Pitt, saindo de Seven e da primeira indicação ao Oscar por Os 12 Macacos. Nada disso, entretanto, permitiu bastidores tranquilos. Pelo contrário, o Brad Pitt reclamava do roteiro, achava incompleto e também da forma de dirigir do Alan J. Pakula. E a relação dele com Harrison Ford nos bastidores era a pior possível. O resultado foi morno, com Inimigo Íntimo jamais sendo um filme à altura dos envolvidos. Um policial sem graça, que nem mesmo no Supercine faria grande sucesso. Em 99, De Olhos Bem Fechados chegou aos cinemas cercado de muita polêmica nos bastidores. De cara, chamava a atenção ter dois dos maiores astros de Hollywood e o então casal da época, Tom Cruise e Nicole Kidman, em tórridas cenas de sexo. Pelo menos era o que a Warner vendia à imprensa. No fim, nem foi para tanto. Ainda assim, os relatos de que o Stanley Kubrick teria gravado sequências de orgia para o longa assustaram os executivos e a própria indústria, já pensando em como a produção se pagaria com uma classificação indicativa tão alta. A aura de mistério aumentava ainda mais com as notícias de que o Kubrick estaria insatisfeito com o Tom Cruise, a ponto de fazê-lo repetir uma tomada mais de 100 vezes. Quando De Olhos Bem Fechados foi lançado após a morte do Stanley Kubrick, a recepção foi morna. Claramente, até devido a todas as especulações, se esperava mais do filme. Hoje em dia é que De Olhos Bem Fechados está sendo revalorizado, as pessoas estão resgatando o filme e dando a atenção que ele merece. Nos anos 80, um gênio do cinema viu o seu filme extremamente polêmico praticamente ser esnobado do Oscar. O Martin Scorsese estava no auge, emendando sucessos ao fazer A Última Tentação de Cristo. A produção, entretanto, desagradou católicos ao redor do planeta, a ponto de reclamações públicas do Vaticano e de ter sido banido em muitos países. No pior momento, extremistas chegaram a jogar coquetel Molotov em um teatro que exibiu o filme em Paris. Conservadora que só ela, a Academia só não ignorou por completo A Última Tentação de Cristo devido à indicação solitária do Martin Scorsese em melhor direção. Já o Mel Gibson lançou A Paixão de Cristo em 2004. Com sangue para todos os lados, o diretor retratou os últimos momentos de Jesus Cristo e provocou polêmicas ao associar os judeus com a figura que remetia ao diabo. Essas acusações de antissemitismo ao Mel Gibson diminuíram demais a força de A Paixão de Cristo rumo ao Oscar, mesmo com todo o sucesso comercial. A produção acabou ficando com apenas 3 indicações ao Oscar: trilha sonora, direção de fotografia e maquiagem. A sensação é de que o filme podia ter ido mais longe caso o Mel Gibson tivesse maneirado em uma ou outra discussão e também no excesso de violência. Outro sucesso comercial de 2004 foi Fahrenheit 11 de Setembro. A obra do Michael Moore se tornou o primeiro documentário da história a vencer a Palma de Ouro em Cannes, e havia uma grande expectativa para a campanha no Oscar. O Michael Moore, entretanto, resolveu lançar Fahrenheit 11 de Setembro na TV antes das eleições nos Estados Unidos, buscando ampliar o alcance do filme e tentar evitar a reeleição do George W. Bush.
Com isso, pelas regras da academia, ele ficou impedido de concorrer a melhor documentário, porém podia ainda disputar melhor filme. A vitória do Republicano, entretanto, foi uma ducha de água fria e diminuiu a força do filme. O resultado é que Fahrenheit 11 de setembro, mesmo com todos os seus feitos, ficou fora do Oscar. As mudanças sociais dos últimos anos repercutiram em Hollywood, impactando produções com potencial de chegarem ao Oscar. Um erro histórico do cinema americano, o whitewashing, foi um deles, e começou a ser rejeitado com mais força. Superprodução com direção do Ridley Scott, Êxodo, Deuses e Reis, buscava surfar na onda dos filmes religiosos ali no meio da década 2010. Porém, as escalações do Christian Bale e Joel Edgerton para personagens de origem egípcia foi bastante criticada nas redes sociais. Enfraquecida, a obra teve péssima repercussão da crítica, até ser cogitada de uma indicação ao Oscar. A comédia Sob o Mesmo Céu, do Cameron Crowe, e o épico A Grande Muralha, com o Matt Damon, foram rejeitados pelo mesmo motivo. Já a cinebiografia da Nina Simone errou feio ao utilizar maquiagem para tentar deixar mais escura a pele da Zoe Saldana. Acusada de blackface, a produção foi tão criticada que a própria atriz pediu desculpas pelo erro. Acima de tudo, foi o Me Too que mudou muito a configuração de Hollywood, ainda que os problemas persistam. 5 casos no Oscar foram simbólicos em relação a isso. Inelegível para concorrer à vaga de melhor filme em língua não inglesa pela França, Azul é a Cor Mais Quente buscava nomeações nas demais categorias. Porém, as críticas feitas pela Léa Seydoux sobre a forma como o diretor Abdelatif Kechiche comandava as cenas de sexo entre ela e a Adèle Exarchopoulos provocaram rechaços ao filme. No fim, a produção vencedora da Palma de Ouro foi ignorada pela academia. Caso mais delicado envolveu o Nate Park. Diretor, roteirista e protagonista de O Nascimento de uma Nação, ele foi apontado como grande nome para o Oscar 2017 após ser premiado em Sundance. Porém, a história sobre um estupro cometido pelo Park e um colega na faculdade veio à tona. Descobriu-se que a vítima nunca se recuperara do crime e acabou se matando. O Parker tentou se defender, alegando ter sido absolvido no julgamento e que foi acusado falsamente. Nada disso importou e O Nascimento de uma Nação sumiu da temporada de premiações. Na esteira das ondas de denúncias do Me Too em relação ao Harvey Weinstein, a Batalha das Correntes, grande aposta da produtora do executivo para o Oscar 2018, ficou completamente sem rumo, sendo lançado tempos depois sem a menor atenção. O Woody Allen também viu Roda Gigante perder força após o retorno do caso contra ele. Já o James Franco tinha tudo para emplacar indicação a melhor ator por O Artista do Desastre, mas as acusações de abusos nos cursos que ministrava em Los Angeles fizeram a indústria se voltar contra ele. A produção ainda pegou uma indicação a melhor roteiro adaptado, mas muito aquém daquilo que se imaginava. O caso mais semelhante a Não Se Preocupe Querida, porém, vem do Festival de Cannes em 2011. Melancolia estava na competição pela Palma de Ouro com o status de favorito ao prêmio. A crítica havia sido unânime ao dizer que estava diante de um dos melhores, se não o melhor, filme do Lars von Trier. Com isso, as chances de Melancolia no Oscar eram reais, especialmente com a elevação para até 10 filmes na categoria máxima. O Von Trier em direção e a Kirsten Dunst em atriz principal era algo totalmente viável. Porém, o dinamarquês não segurou a língua e na pior coletiva de imprensa da história do cinema, soltou que compreendia Hitler em relação ao Holocausto judeu.
A cara de incredulidade da Kirsten Dunst dava o tom do desastre que o Von Trier acabara de provocar. Foram precisos 11 anos para Kirsten Dunst finalmente ser indicada ao Oscar com o Ataque dos Cães. Já o Lars von Trier, esse ficou apenas com a indicação em melhor canção original por Dançando no Escuro. Vídeo longo esse, mas se você gostou, então curte, compartilha e, claro, se não fez ainda, se inscreve e ative as notificações. Na segunda-feira, às 18 horas, eu continuo falando sobre o Festival de Veneza, mas analisando quais são as produções que subiram rumo ao Oscar e as que perderam força, que nem Não Se Preocupe, Querida. A gente se encontra, muito obrigado e até lá.